É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero nesta noite falar com vocês por um período de tempo a respeito de uma verdade que está para acontecer. Qual é essa verdade? Eu quero compartilhar com vocês a respeito do arrebatamento da igreja. A respeito daquele dia onde o Senhor virá tirar a sua igreja dessa terra, resgatar a sua igreja dessa terra e levar para os céus. Existe uma condição para esse momento. E eu e você somos pessoas das quais o coração de Deus arde para que esse dia não nos pegue despercebidos. Para que esse dia não pegue eu e você despreparados. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Isso é uma verdade. E quando nós olhamos para as profecias a respeito desse dia, hoje, nesta noite, nós não temos tempo de falar de cada uma delas. Mas grandes estudiosos dizem que de 100%, preste atenção nisso, de 100% das profecias a respeito do arrebatamento, a respeito de Jesus vir buscar a sua igreja, em torno de 80% delas já se cumpriram. Talvez em uma outra oportunidade nós possamos sentar e falar a respeito de cada uma delas. Mas nessa noite eu quero dirigir a você, para que você esteja atento, para que você entenda que o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, limpa, pura. Existem pré-requisitos para que eu e você entre na eternidade. Existem pré-requisitos para que eu e você consigam ouvir o som da trombeta soando. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós subiremos e encontraremos com Ele nos ares. Queridos, será um dia tremendo, um dia maravilhoso. Toda essa fadiga, toda essa dificuldade, tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar. Agora, existe, como eu disse, pré-requisitos para que eu e você estejamos preparados. Não é de qualquer forma. O Senhor não vai nos levar de qualquer maneira. Existe uma linguagem que vem deturbando a palavra do Senhor nesses últimos dias. Já ouvimos várias vezes e de várias pessoas, alguns dizerem assim: não importa como você esteja, o que importa é você ser feliz. Essa verdade, ela só é uma verdade se nós completarmos essa frase. Não importa como você esteja, o importante é que você esteja com Jesus e seja feliz. E quando eu falo não importa como você esteja, eu não estou falando de uma condição de pecado. Eu estou falando o seguinte: não importa se você tem posses ou não, se você comprou o carro do ano que você sonhava ou não, não importa nada disso. O que importa é que você tenha Jesus e realmente seja feliz. E é possível isso em Jesus. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma, diminuir o valor da palavra e dizer que eu posso viver de qualquer forma e o importante é eu ser feliz nessa vida. Queridos, essa vida, ela é muito pequena para que eu e você perca a eternidade por causa dos dias que aqui estamos. Isso é sério. Isso é muito sério. Muito sério. Quando nós lemos João, capítulo 3, versículo 16. A palavra diz: o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor fez a parte dele. Deus entregou Jesus. Jesus veio e viveu entre nós, morreu morte de cruz, pagou um preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. Agora depende de mim e de você. E é sobre isso que eu quero falar. Amém? Olha só, João capítulo 14, versículo de 1 ao 3, diz o seguinte:
Olha aqui uma das provas que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Olha o que diz aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Esse daqui foi o Senhor Jesus dizendo aos discípulos para fortalecê-los. Logo após falar com eles e compartilhar a respeito da sua morte. E ele diz, olha, não se turbe o coração de vocês. E essa palavra é para você nesta noite. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar, Ele está preparando o lugar onde eu e você vai estar com Ele, para sempre, eternamente. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós vamos hoje ler vários textos, e nós precisamos disso. O Senhor tem uma promessa, queridos. Há uma promessa da parte do Senhor para buscar a sua igreja. Precisamos ter conhecimento das Escrituras a esse respeito. O arrebatamento não pode passar despercebido por nós e muito menos pelos nossos filhos. O Senhor espera que esse dia eu e você esteja apto a ouvir a sua palavra. E como nós não sabemos, a própria palavra diz, não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos. Então nós precisamos estar pronto em todo o tempo. Sabe por quê? Não só pelo medo de ficar ou de ir para o inferno, mas pelo amor, pelo Senhor, porque Ele entregou a sua vida em nosso favor. E também tem um grande motivo para estarmos preparados em todos os momentos, porque quando eu e você estamos preparados, nós começamos a viver o céu aqui na terra. Pastor, isso é possível? Sim, é possível. É possível viver dias de paz aqui, ainda que essa paz em alguns momentos será extremamente interna, mas aquilo que tem aqui dentro de Jesus vai nos impedir de se mover pelo que está do lado de fora. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44. Olha o que diz a palavra nessa versão aqui, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Preste bastante atenção a isso. A palavra está fazendo uma referência a quando Noé construiu a arca. Queridos, quando eu paro para pensar nisso, eu estou vendo os dias de hoje. É como se um filme passasse nos dias de hoje. O povo estava negociando, comprando, vendendo, casando, fazendo negócios, vivendo uma vida normal e Noé construindo a arca. Eles se atentaram para o que Noé havia falado, quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E o que aconteceu? Morreram afogados. Nós estamos falando, nós pastores, temos a responsabilidade de alertar a igreja. Jesus está voltando. Não se envolva a ponto de se negar, ou melhor, não se envolva com esse mundo secular, a ponto de que isso te faça negar o Cristo. Negar o Senhor, isso é possível, isso é extremamente perigoso. Os nossos afazeres, eu falava agora há pouco, faz com que todo o nosso tempo se esgote. E nos dias de Noé foi assim, cada um cuidando dos seus negócios, cada um cuidando de coisas, de responsabilidades, de coisas que eram necessário fazer, mas se esqueceram, não deram ouvido ao profeta. E hoje, como um profeta, eu profetizo, Jesus está voltando e você precisa organizar a sua vida.
Você precisa alinhar a sua vida com a vontade de Deus, porque senão, a hora que você perceber, talvez sua mãe está do lado, Jesus volta, sua mãe vai. Jesus volta, sua mãe vai. Aí você vai lembrar e cair em desespero. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Queridos, nós não precisamos passar por isso. Sabe por quê? Porque nós sabemos que isso é uma verdade e vai acontecer. O mundo lá fora pode dizer que isso é loucura, mas não é loucura. Jesus está voltando. E se eu e você não nos alinharmos com a palavra, se eu e você não buscarmos o Senhor todos os dias, nós iremos ficar. Isso não é uma história, um conto de fadas, isso é uma verdade. Você quer ficar? Você quer passar a grande tribulação aqui? Você quer ir para o inferno? Arrependa-se hoje. Corrija a sua vida hoje. Lembra-se daquelas mentirinhas do gasto. A mentira do gasto. A mentira do gasto que foi inventada por Satanás, porque ele é o pai da mentira. Lembra-se dos enganos. Lembra-se das coisas erradas que você tem feito, que eu tenho feito no nosso dia a dia. É momento de corrigirmos a nossa vida, igreja. É momento de nos arrependermos. O Senhor tem demonstrado através dessa pandemia as primeiras contrações da parturiente. É como se fosse um alerta. Acorda, Jesus está voltando e tudo que você está construindo vai ficar. Não estou dizendo para que você viva uma vida irresponsável e não corra atrás dos seus estudos, dos seus sonhos. Não é isso. Mas isso não pode estar acima da palavra que está dizendo que nós não sabemos a hora e nem o dia. Continuamos aqui. 2 homens, olha como será. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós não sabemos. Mas o Senhor é maravilhoso. Ele nos trouxe aqui hoje para olhar dentro dos teus olhos e dizer: é hora de se arrepender. É hora de voltar para Jesus. Já não tem mais tempo de curtir a vida. Já não há mais tempo de ser irresponsável quanto ao que diz a palavra. Volta para Jesus. Alinha a sua vida. E eu digo isso não somente para aqueles que estão completamente desviados, mas existem muitos dentro da igreja que precisam mudar a sua postura, precisa mudar o seu estilo de negócio. Se acostumou com a mentira. E olha o que diz a palavra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Ou melhor, não é esse. Eu quero que você abra comigo antes. 1 Coríntios capítulo 6. Talvez você esteja falando: pastor Ricardo está doido. Quarentena está fazendo mal para ele. Não estou não. Eu nunca tive tão consciente como eu estou. E por isso eu estou te avisando, Jesus vai voltar. E se você não se cuidar, você pode ficar. Isso é uma verdade. Olha comigo. Quem herdará o reino dos céus? Eu coloquei aqui no meu controle aqui do que eu vou falar. Quem herdará o reino dos céus? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6. No capítulo 5, depois você lê em casa, Paulo começa a exortar a igreja de Corinto a respeito da imoralidade dentro da igreja. No capítulo 6 ele continua falando sobre isso, sobre o perigo da imoralidade. Mas no versículo 9, ele começa a responder a pergunta que eu fiz a você, que também serve para mim. Porque assim como você, eu preciso estar com a minha vida alinhada com o Senhor. Olha só, quem herdará o reino dos céus? Preste bastante atenção. Atenção a essa resposta. Sabe por quê? Deixa eu te contar algo. Pastor, mas o mundo modernizou, mudou completamente. Agora o negócio, queridos, a palavra não é ultrapassada
e nem é moderna, ela é atual. E ao final desta palavra, daqui a pouco nós vamos entrar, até agora eu estou fazendo a introdução, prepara hoje, porque o negócio hoje vai ser legal. Estou fazendo a introdução. Ao final dessa palavra, você vai ver o quanto ela é atual. Então não resolve Rede Globo, não resolve ninguém tem poder para mudar essa verdade. Quem herdará o reino dos céus? Olha o que diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus. Não se deixe enganar. Mais uma classe que não vai herdar o reino. Nem os imorais, nem os idólatras. Não sou eu quem está dizendo. Se tem alguém aí que está com dúvida, corra, pega a Bíblia, abre 1 Coríntios capítulo 6. Não importa se a Bíblia é católica, não tem problema. Abre a Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 6. Está aqui. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, diz na minha versão. Está ouvindo isso? Ah, mas tem igreja evangélica agora. Irmãos, é a Bíblia. Eu não tenho como mudar. Nem os idólatras, nem os vamos voltar lá de novo? Nem idólatras, nem imorais, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, nós fomos lavados. Paulo está dizendo isso para a igreja, que serve para nós. Fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foi uma realidade que aconteceu na nossa vida. Glória a Deus por isso. Agora nós precisamos ter o cuidado de manter isso, de continuar nessa condição. Ah, mas eu fui tanto tempo, né? A palavra diz que depois que fechar a porta, alguns vão bater e vão dizer assim: Senhor, mas eu expulsei demônio no teu nome. Senhor, mas eu fiz isso no teu nome. Ele vai dizer: olha, afasta-te de mim, porque eu não os conheço. Não os conheço. Queridos, nada se compara. Nada, nenhum Covid-19, nada. O mundo nunca viu algo tão assustador como verá no dia do arrebatamento da igreja. O mundo nunca presenciou algo tão devastador, um desespero. Eu fico imaginando, a gente já assistiu alguns filmes. Acho que o último que eu assisti, até indiquei ele para vocês, se não estiver enganado, Apocalipse. Acho que foi isso. Piloto do avião, cristão, está com a vida em Deus. O que acontece? Vai ficar só a roupa, ele vai partir para a eternidade. Ele vai partir para a eternidade. E o avião vai ficar sozinho. O que vai acontecer com aquele povo? Quem tiver salvo vai para o céu, junto com o piloto. Quem não tiver, infelizmente eu não posso mudar o que diz a palavra. É a palavra. E essa palavra, por mais dura que seja, nós precisamos compartilhar essa verdade com você. Eu preciso ser duro como estou sendo, porque senão eu serei cobrado de ter o conhecimento, de saber dessa verdade e não compartilhar com você. Eu não posso negligenciar isso. Eu preciso que cada um de vocês ouça, entenda, e pratique o que nós estamos compartilhando nesta noite. Hoje, durante a manhã, eu estudava 2 Pedro, capítulo 3, e como as duas cartas de Pedro, as duas epístolas de Pedro, elas são atuais para os nossos dias. 1 Pedro, ele encorajava os irmãos da igreja a se manterem firmes durante a perseguição. Existia uma pressão, para que você entenda o que aconteceu, qual é o pano de fundo desses dois textos, né, que nós vamos ler. Então, 1 Pedro, o Pedro ali
incentivando, encorajando os irmãos a continuar firme na fé, porque existia um problema de fora para dentro, uma perseguição. 2 Pedro, ele já traz ali uma advertência. Porque existe um problema dentro da igreja, existia um problema dentro da igreja. O gnosticismo nascia naquele momento. Ele já começava a dissuadir tudo que havia sido ensinado às pessoas. Eles queriam trazer um evangelho mais fácil, mais simples, mais tranquilo. E Pedro começa a advertir. E essa é uma verdade para nós hoje. Nós precisamos ser advertidos nestas verdades. Por quê? Por quê, pastor? Por que nós precisamos ser advertidos? Por causa da quantidade, da pluralidade de ensinos que existe hoje. Você coloca no YouTube, você acha vários tipos de palavra, até que você encontra uma que encaixe a sua necessidade. Sendo que, na realidade, você precisava encaixar a sua vida à realidade da palavra. Uma pluralidade, vários deuses, vários homens que estão construindo impérios e não conduzindo o povo ao arrependimento e à preparação para a volta de Jesus. Nós precisamos pensar sobre isso, igreja. Nós precisamos entender essa realidade e nos tornar alertas, nos tornar estudantes da palavra, nos tornar pessoas que buscam as verdades do Senhor na palavra. Existem falsas doutrinas sendo ensinadas nesses últimos dias. E o que eu e você vai fazer? Nós precisamos, nesses últimos dias, conhecermos a palavra como nunca antes na história da nossa vida. Nós precisamos, nesses últimos dias, nos alimentarmos da palavra como nunca antes na história da nossa vida. Quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para os apóstolos, nós nos deparamos com homens que perderam a sua vida com o propósito de trazer um ensinamento que existe escrito para mim e para você hoje. Ainda há tempo. Nós podemos corrigir, ainda hoje há tempo de corrigir a rota da nossa vida. Ainda é tempo de corrigir as nossas condutas, de mudar as nossas posturas, de mudar as nossas atitudes, porque caso contrário, o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja vai nos pegar despercebidos. Vocês se lembram lá das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. Queridos, o que muda? O que eu posso fazer, pastor, para estar no grupo das prudentes e fugir do grupo das nécias? As nécias foram aquelas que não se preocuparam com azeite. As nécias são aquelas que não se preocuparam com uma vida de intimidade com o Senhor, de relacionamento. As nécias são aquelas que não abriram mão de estar no culto, de estar meditando na palavra. Elas foram para o mundo, elas foram se alimentar lá fora. As nécias são aquelas que abriram mão, melhor, de estar aqui se alimentando da palavra. Ainda hoje, no nosso meio, existem pessoas nécias e existem um grupo de pessoas, ó Deus, prudentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que essa noite, que essa palavra te encoraje, te desafie, que ela sirva como algo que te chacoalhe. Se você não se cuidar, se eu não me cuidar, eu e você podemos ir para o inferno. Mas nós podemos escolher hoje. Nós podemos vir para essas virgens, esse grupo aqui de 5 que estavam preparadas, que se prepararam, que buscavam no Senhor, que lia a sua palavra, que viu aqui que Pedro estava advertindo há muitos anos atrás algo que está acontecendo na igreja hoje.
E que eu e você, nós dois, podemos mudar. Podemos mudar. Desculpa, só um minuto. Podemos mudar a nossa rota, mas há algo mais importante a ser feito. Nós podemos servir de canal para mudar a rota de outras pessoas. Você que me ouve nesta noite e passa por um período, talvez você se esfriou, talvez você desanimou pelo caminho, talvez uma frustração com um homem te fez abandonar a fé. Talvez você está dentro da igreja, mas dentro do seu coração você sabe que se Jesus voltar hoje, você não está apto a ouvir o som da trombeta sendo tocado. Queridos, nós estamos em dia de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Pastor, como é que eu faço isso? Queridos, confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. O Senhor não está aqui para te acusar, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te advertir, como Pedro fez em sua segunda carta. Como Pedro fez, advertindo a igreja. Eu estou aqui hoje como um profeta, advertindo você. E ao mesmo tempo, sendo advertido pela palavra que eu estou compartilhando. Você vai esperar o arrebatamento? Você vai esperar as coisas se tornarem ainda mais difíceis? Volte para Cristo. Se você não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador sobre a sua vida, tudo o que eu falei aqui, você tomando a decisão de dizer: Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador sobre a minha vida, você pega todas essas verdades e coloca dentro do seu coração e se torna apto a ouvir o som da trombeta. E a partir de então, você vai começar a se alimentar dessa palavra. E o que vai acontecer? Você vai fugir do grupo das 5 nécias, das 5 virgens nécias, e você vai passar para o grupo das prudentes, daquelas que estão preparadas, daquelas que estão aptas a ver o Pai. E esse é o desejo do Senhor. Antes de participarmos da ceia, eu quero orar com você. Eu quero te desafiar aí onde você está. Você que me ouve nesta noite. Você conhece a realidade do seu coração. 2 pessoas conhecem, você e Deus. Eu não conheço a realidade do seu coração. E por mais que eu conhecesse, eu não tenho o direito de julgar e muito menos de te condenar, porque essa não é a minha condição. Porque eu também tenho falhas. Eu também preciso me arrepender. Eu também preciso confessar os meus pecados. Todos os dias eu preciso colocar a minha vida. Eu preciso dizer: Ricardo, não é para ir. Volta para cá. Ricardo, vamos caminhar aqui. Todos os dias alinhando, corrigindo, se relacionando, amando, buscando o Senhor. Isso é algo que nós iremos fazer por toda a eternidade, mesmo depois do arrebatamento. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você está sozinho, glória a Deus. Se tem alguém aí perto de você, feche os seus olhos. Você pode junto comigo orar agora e pedir para que o Senhor te perdoe e mude a história da sua vida. E é isso que eu quero fazer. Amém? Vamos orar junto? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, o Senhor conhece a vida de cada um daqueles que me ouve. O Senhor conhece a minha vida. E como nós precisamos que o Senhor mude a nossa história. Mas nós queremos nesse momento, Senhor, te pedir perdão pelos nossos erros. E dizer: Senhor, nós nos arrependemos. E nós queremos nesta noite, nesse momento, colocar a nossa vida no centro da Tua vontade. Nós queremos ouvir o Senhor. Senhor, eu quero voltar para a Tua presença. Eu quero Te receber como único e suficiente Salvador. Você pode orar assim: Senhor, eu Te recebo como único e suficiente Salvador. Senhor, eis-me aqui. Eu estive longe, mas hoje eu decido voltar.
E eu quero te pedir, Senhor, multiplica as forças daqueles que estão nesta noite decidindo voltar para a tua presença. Que eles sejam, ó Deus, impactados com a tua verdade e que eles possam, em nome de Jesus, ser fortalecidos para que eles permaneçam na tua presença. Guarda a nossa vida, guarda-nos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que dura é a mensagem da cruz, mas eu sei que nós precisamos ouvir. Nós precisamos nos arrepender, porque o Senhor não tem um baixo nível. O Senhor tem pré-requisitos para que entremos no céu. E nós queremos cumprir cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento, eu disse que nós participaríamos da ceia juntos. E eu quero te convidar a abrir aí, para que a gente ministre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando Paulo diz em um texto muito conhecido por todos nós, que assim como recebi do Senhor, também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Aqui. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Versículo 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, diz o versículo 30, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. O pecado, ele não pode nos impedir de participar da ceia. Pastor, o que é isso? Eu posso tomar a ceia em pecado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O Senhor está dizendo para que eu me examine, eu busque dentro de mim. E o que é que eu vou encontrar? Talvez eu encontre um erro, então eu não posso participar da ceia. Não, não é isso. A instrução que nós recebemos é que nesse momento, aí na sua casa, antes de participar da ceia, antes de comer do pão e beber do cálice, você ore ao Senhor e acerte a sua vida. E participe de maneira digna. Porque participar de maneira indigna é participar sabendo que existem pecados não confessados. Mas se você confessa, se você coloca diante do Senhor, você tem a oportunidade de participar agora de maneira digna. Amém? Coloque aí o pão, prepare aí os utensílios da ceia. Eu vou colocar aqui, ó, o vinho, o suco que representa o sangue de Jesus. Eu vou participar nesse momento aqui apenas eu, e daqui a pouco nós vamos servir a ceia a toda a equipe que está aqui presente, e nós vamos orar nesse momento. E ao orar pelo pão e pelo suco de uva, consagrando ao Senhor, eu também consagro o pão e o suco que está aí com você. Amém? Senhor, nós consagramos este pão que a partir desse momento representa a tua carne, e esse suco de uva que a partir desse momento representa o teu sangue, o teu poderoso sangue. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Que nós devemos trazer em memória nesta noite o teu sacrifício. Se é para trazer em memória o teu sangue, a tua carne, é trazermos em memória o teu sacrifício. Sacrifício este que mudou toda a história da nossa vida. Por isso, Senhor, nesta noite, nós te adoramos e te agradecemos pela oportunidade de participarmos agora.
Amém? Em o nome de Jesus. Queridos, se você é batizado, você pode participar nesse momento. Você pode pegar o pão, assim como eu, e participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Que momento tremendo. Quando nós fazemos isso, nós nos lembramos, né? É um mandamento fazer isso em memória de mim. Nós nos lembramos que só estamos aqui hoje porque Ele não negou a si mesmo. Ele não negou a sua vida. Ele a entregou em favor da minha vida e da sua vida. E Ele mudou a nossa história. E o melhor de tudo isso é que Ele foi. E Ele diz que está preparando moradas. E Ele vai vir buscar a sua igreja. E tudo isso vai terminar em o nome de Jesus. E nós subiremos com Ele. Em o nome de Jesus. Que essa palavra abençoe a sua vida. E que você reflita sobre tudo quanto nós compartilhamos. E que o Senhor te abençoe. Uma semana de paz. Continue conosco nas nossas orações 24 horas. Pastor, eu não estou no grupo da igreja e quero participar da oração 24 horas. Aí no chat mesmo, você pode deixar o seu telefone, nós vamos incluir você no grupo e vamos enviar para você a oportunidade e o horário que você pode orar junto conosco. Em o nome de Jesus.